Boa tarde, gente. Então, hoje o vídeo, 8º ano, hoje o vídeo não vai sair muito bom não, porque eu vou tentar gravar rápido e eu tô gravando de novo pelo celular, porque meu computador tá lento e aí ia demorar muito e eu não consegui gravar o vídeo de vocês antes, então eu tô gravando pra hoje mesmo, não tô gravando com antecedência, com o tempo, tá certo? Então, mas eu acho que não vai prejudicar muito vocês não. Olha só, as notas de vocês eu vou enviar e da primeira unidade, né? Que basicamente vai ser a nota do simulado, que não é simulado, é atividade diagnóstica, aquela lá que vocês fizeram no início desse ano. E eu vou olhar o relatório que eu enviei para a Secretaria de Educação até setembro e ver os alunos que estavam me entregando as atividades. Aqueles alunos eu vou acrescentar um ponto na nota. Os outros vai continuar com a mesma nota da atividade diagnóstica, tá? Então, quem me disser, Bruna, mas eu fiz a última atividade do ano, quando você estava de licença. Essa eu não vou considerar agora, porque tiveram vários alunos que mandaram atividades o ano inteirinho, que tiveram essa preocupação, e teve outros que só enviou no final do ano porque achou que ia fechar ali para poder passar de ano. Aí pegou e enviou só as últimas atividades. Aí todo mundo correu para fazer, um monte de gente. E no decorrer do ano inteirinho que a gente estava lá, passando atividade, passando leitura, passando coisa, essa pessoa não fez nada. Então é por isso que eu não vou considerar. Caso alguém tenha perdido nessa atividade diagnóstica, como aconteceu numa outra turma, tinha uma aluna que tinha perdido, mas esse ano ela estava participando de tudo. Então, seria injusto colocar ela para perder. Então, aí eu dei uma aproximada na nota dela por conta das atividades desse ano. Mas o que eu vou considerar é o ano passado, tá certo? E não precisa se preocupar, porque nesse caso aí ninguém vai perder, porque a maioria tirou notas boas nessa avaliação aí. Então, não tem por que tá preocupado. Só tô dando essa satisfação, tá certo? Para vocês saberem. Outra coisa, na próxima semana a gente vai ter a nossa avaliação, tá bom? Então, o que é que vocês vão estudar para avaliação? Para não ficar muito conteúdo e ter que ficar estudando partes dos órgãos sexuais, que é cheio de detalhezinho, cheio de coisa, então eu não vou esperar chegar lá, e por conta do tempo também, não é só por isso não, é por conta do tempo. Para não ficar pesado para vocês, aí vai ser assim, ó. Vocês vão estudar a parte de reprodução, que a gente estudou, tá? Da página 86, tá? E essa parte aqui da página 88 e 89, tá bom? A gente viu a 88 toda semana passada e aí vai ver a 89 agora, tá bom? A gente vai fazer um bate-papo, não tem muita coisa, tá? Então, é isso que vai ficar aí para a prova. Então, o que é que você pode fazer para estudar para a prova? Assistir o vídeo onde eu explico a parte de reprodução toda e assistir o vídeo da semana passada e assistir esse. Então, você já estudou para tudo. Então, você pode pegar um caderno, você pode, à medida que eu vou explicando aqui, você aperta um pause, faz um esquema, anota o que foi que eu falei no caderno e tudo. Então, você pode fazer um resuminho, um esquema para você estudar, para quem gosta de anotar. Então, tá bem tranquilo para estudar, tá bom? Mas tem vários detalhezinhos, tem aquelas coisas dos tipos de reprodução, tem um monte de detalhezinho que é importante vocês estudarem direitinho. Aí vamos para a página 89, que é o que ficou faltando. Então, quem tá aí com o livro fechado, abre o livro agora. Na página 89, gente, a gente falou disso semana passada, tem 2 gráficos, eu só vou me atentar a falar isso pra gente não passar por cima, tá? Então, nesse gráfico aqui, gente, nessa lateral aqui, tá mostrando o quê? A altura, tá? Então, assim, e embaixo, aqui, é a idade. Então, aí a interpretação de gráfico, é bem importante vocês verem isso, porque a gente vê isso em todas as matérias. Mas a gente aprende matemática também, tá? A gente aprende gráficos em matemática, mas os gráficos são importantes para interpretar em todas as disciplinas. Aí, olha aqui a altura, aí você vem aqui e vê a altura dessa menininha. Essa menininha tem quantos anos? Aí você vem para cá para baixo, aqui é a linha da idade. Então, eu tô olhando aqui, a imagem tá horrível aí pra vocês, mas aí você vai acompanhando no seu livro, tá? Então, olha aí no seu livro. Então, ela tem mais ou menos o quê? Uns 8 anos, né? 8 a 9 anos, essa faixa. Ela já é uma mulher? Não, ela é uma criança. Então, qual a altura dela? Até onde vai a cabecinha dela? Olha a linha vermelha aqui mostrando. Então, a linha vermelha tá mostrando aqui que ela tá mais ou menos com quanto?
entre 1,20 m e 1,30 m, né? Ela deve estar aí com 1,25 m, 1,30 m aqui em cima. Gente, aqui é uma média. Quer dizer que todas as crianças de 8, 9 anos, 8 anos vai ter esse tamanho? Não, é uma média, tá? Pronto. E aí, no decorrer dos anos, ó, mais ou menos com 14 anos, ó, 14 anos, essa menina já tá mais ou menos de que altura, ó, 1,60 m, ó. E aí, eu vou seguindo aqui a quantidade de anos, ela já é uma mulher, mais ou menos entre os 17, 18, né? Mais ou menos 17 anos. É que ela vai estar aqui com mais de 1,60 m, quase 1,70 m. Tem diferença? Tem. Tem mulheres de 1,80 m, né? Tem mulheres mais ou menos que isso, não importa. Tem homens bem menores? Também tem. Tá bom? Isso aqui é referente à explicação anterior, que disse que as meninas... Eu tava olhando pra ali, ó, no lugar errado. Deixa eu olhar pro lugar certo. Que diz que as meninas vão crescer mais ou menos por volta dos 17 anos, né? E os meninos, mais ou menos 18 anos, pode chegar até os 19, né? Que ainda continua crescendo. Então, isso quer dizer que as meninas crescem mais rápido e estacionam. Os meninos demoram mais um pouco e continuam crescendo, tá? Mas não é uma regra, beleza, gente? Existem as exceções, mas tem uma média aí. E aqui embaixo, ó, uma coisa importante para vocês estudarem. Tem, assim, algumas mudanças no corpo feminino. Tem uma lista, que a gente já viu, ó. Crescimento em altura, aparecimento de pelos no pubis e nas axilas. Pubis é a região pubiana, que tem a ver com puberdade. A gente já falou sobre isso. Então, é na região ali dos órgãos sexuais. Desenvolvimento das mamas. Alargamento dos quadris. A gente não já viu isso? A gente viu aqui, ó, nesse finalzinho aqui. Os meninos, a mesma coisa, ó, mostrando o menininho pequeno e tá mostrando aqui, ó, o crescimento dele. Colocou aqui o gráfico até 18 anos, mas poderia continuar esse gráfico aqui, ó. E aí colocou esse homem indo até quase 1,80 m, tá? Pode ser menos? Claro que sim. Pode ser mais? É claro que sim. É uma média. E aí vem algumas mudanças no corpo masculino. Crescimento em altura, aumento de massa... aumento de massa corporal. Deixa eu ver se o das meninas tem isso, não. Aparecimento de pelos no pubis, na face e nas axilas. Desenvolvimento do tórax e dos órgãos genitais. Então, algumas coisas são semelhantes, né? São iguais e algumas coisas são diferentes. Nas meninas vai ter crescimento, por exemplo, de pelos aqui na região do rosto, não vai, né? Ah, mas eu conheço não sei quem que tem uma barbichinha aqui, uma mulher meia com bigodinho. É diferente, ela não desenvolve barba igual a um homem, certo? O que acontece é com relação à produção de hormônios, que ela pode ter ou desregulada ou de forma um pouco além da média, o que faz ela ter um pouquinho mais de pelinhos aqui, tá certo? Mas isso não significa que uma mulher vai desenvolver barba, tá? A menos que ela tome hormônio para isso, que ela vá ter um processo relacionado a isso, mas não é. Aí vamos lá, ó. As mudanças comportamentais na adolescência. Eu acho que vocês já leram isso aí, né? Então, eu vou falar baseado em tudo que tá aqui no livro, tá bom? E aí no livro, podem ir acompanhando aí, olhando para o livro de vocês. Tá dizendo assim, ó. Na adolescência, ocorre o amadurecimento do cérebro e mudanças nas configurações dos neurônios. Então, assim, não é só por fora que vai amadurecer, gente. É a parte neural também. Ocorre esse amadurecimento. E aí vai causar o quê? Modificações o quê? No comportamento. Então, é óbvio que o comportamento de uma criança de 7 anos não é o mesmo de uma pessoa de 20, 30, 40 anos. Então, isso acontece no decorrer da vida. Mas o período de adolescência ocorre uma mudança bem brusca, né? Ocorre uma mudança muito grande, porque uma criança não é a mesma coisa de uma pessoa de 17 anos. Então, em que momento foi que mudou? Mudou nesse período aí da adolescência, tá certo? Então, a adolescência ocorre esse tipo de mudança também. E o que está envolvido aí é o sistema nervoso, né? Ocorre essas conexões neurais, vai mudando aí. Continuando aí o parágrafo. O segundo parágrafo. Ao adquirir mais consciência de si mesmos e dos outros, muitos adolescentes podem se sentir inseguros e fragilizados.
por estarem mais atentos ao que acontece fora de sua vida particular e de sua rotina, eles também mudam suas perspectivas, desenvolvendo novos interesses, muitas vezes relacionados ao seu próprio futuro. O que é que quer dizer aí, gente? Olha só, primeiro, todas essas mudanças, todas essas novas conexões neurais que vão acontecendo, faz a gente se sentir frágil, inseguro, isso é normal. A gente sente isso a vida inteira? Sente, mas nesse momento da adolescência é bem delicado. É um momento diferente, né? Que primeiro que você não se vê mais como uma criança. Aí, ao mesmo tempo, você não é um adulto ainda. E aí fica aquela coisa. Aí, às vezes, confunde também a questão dos pais, né? Os pais dizem, não, você é novo demais pra tal coisa. Você nem é homem ainda, você nem é mulher ainda. Você tá assim. Aí, de repente, você quer fazer alguma coisa. Não, ó, que é isso. Não, minto. Você é muito novo pra isso. Aí depois, ó, você já tá velho, viu? Você já tá aí, velho ou velha pra tá fazendo essas coisas. Aí fica assim, não, pera ainda, eu sou criança ou eu sou adulto? Realmente, essa mistura aí é confuso. E é confuso pra todo mundo. Não é só pra vocês. É confuso também pros pais. Imagine que os pais tá ali há anos com um bebezinho, depois uma criancinha, depois uma criança um pouco maior. De repente já começa a ver aquela criança, aquele menininho já se transformando num homem, aquela menininha já se transformando numa mulher. Então isso gera uma ansiedade também nos pais. Às vezes os pais sentem dificuldade em lidar com isso, né? É difícil para os pais. Imagine, você tem uma criança em casa e de repente já tem uma mulher. Ou já tem um homem dentro de casa. É muito complicado. E aí, mas é óbvio que é muito mais difícil para quem está passando, né? Que é no caso para vocês. E todos os pais, a gente, todo mundo que é adulto, já passou por isso. E é difícil mesmo. A gente se sente às vezes inseguro, fica cheio de dúvidas, cheio de coisas. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ser na vida? Como é que eu vou viver? Enfim. E o último parágrafo fala também da questão de novos interesses, né? Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente só olha a nossa... É como se fosse uma bolha, né? A gente só olha a nossa casa, a nossa família, aí a família dos tios, os primos, aquela pessoa ali daquela comunidade. De repente, quando você vai crescendo, você começa a enxergar novos horizontes, novas pessoas, presta atenção melhor num filme, numa novela. Aí tem as redes sociais agora, presta atenção na vida das pessoas no Facebook, no Instagram. E aí você começa a ver outros mundos, outras formas de ver a vida, outras formas de viver a vida. E aí, às vezes, você vai mudando. Às vezes, quando você era criança, você dizia que você queria ser modelo. Ah, eu quero ser modelo. De repente, você já começa a ver, não quero isso pra mim, não. Eu quero fazer tal e tal coisa, porque eu vi no Instagram de não sei quem, que é assim, é muito bom. Você começa a ver a vida dos outros e você começa a formar novas opiniões, né? Por isso que é um período muito delicado também, e a gente tem que ter paciência também com os pais, porque quando é pequenininho, os pais vai direcionando à medida deles. Só que aí quando essa criança vai crescendo, vai se tornando adolescente e vendo outras coisas, começa a questionar. E às vezes questiona até o comportamento dos pais, onde ia, onde deixa de ir, começa a querer outras coisas, e aí os pais também tomam aquele choque. Que é aquela criancinha que estava ali debaixo da asa dele, fazendo tudo o que ele quer, de repente já está tendo novos gostos. E isso causa uma ansiedade também nos pais. Mas aí os pais também têm que saber direcionar os filhos e tem que saber também deixar os filhos ter o livre-arbítrio de analisar, de pensar, de ver o que é bom para eles mesmos, né? Porque vão ser o quê? Futuros adultos. E os adultos tomam decisões certas e erradas, mas tomam decisões. E os pais têm que estar ajudando e orientando a ajudar esse futuro adulto ser um bom tomador de decisões. Olha o que eu tô inventando aqui. Inventando a palavra bom tomador de decisões. Frase de Bruna Gaudêncio. Vamos lá. Então, assim, e eu tô falando a questão dos pais também para vocês entenderem o ponto de vista dos pais, que às vezes aí só olha, o adolescente costuma ser muito egoísta, e é normal também. Então, é para vocês verem também o ponto de vista dos pais, que os pais também ficam com medo, ansiosos, com medo do filho tomar uma atitude que vai fazer mal a ele, a tomar um caminho que ele julga ruim. Então, isso acontece muito, tá bom? E, então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência. A gente não, vocês, adolescentes, tem que ter um pouquinho de paciência. Aí, vamos lá. O último parágrafo diz assim:
Muitos adolescentes podem experimentar mudanças súbitas de humor. Nessa fase da vida é importante contar com o apoio de amigos e de familiares, né? Então, os amigos, os familiares têm de estar pronto a acolher esse adolescente, porque é normal, inclusive a gente vai ver também por conta dos hormônios, é normal esse adolescente estar feliz com a vida, brincando, de repente tá de mau humor, de repente tá dando queimada, de repente tá não sei o que, isso acontece. Acontece com o adulto, quem dirá com o adolescente. Então, tem que contar também com o apoio dos amigos, dos familiares, né? Pra poder estar passando por essa fase. Que passa, viu, gente? E quando a gente é adolescente, a gente acha que tudo é um coisão. Que o sofrimento da gente parece que vai engolir a ansiedade. Às vezes a gente se sente triste, ansioso e parece que não vai passar, que você não vai conseguir aguentar. Depois você vê que passa tudo, que você fica tranquilo, de boa. Mas essa é uma fase também de aprender a colocar isso pra passar. Aprender a relaxar, encontrar um amigo que você possa desabafar, encontrar alguém, seja adulto ou seja da mesma idade, pra trocar uma ideia, pra conversar, pra desabafar. Que aí depois você vê que é só uma fase que aí passa, certo? Então, tudo é ter paciência. Olha só, vamos pro próximo tópico. As mudanças hormonais na adolescência. Olha só, mexe com o sistema nervoso e mexe também com um sistema chamado sistema endócrino. Esse sistema endócrino, ele é responsável por produção de hormônios e ele está localizado em vários locais do nosso corpo. Mas aqui a gente vai falar do sistema endócrino localizado nas glândulas sexuais, certo? Então, o homem tem as glândulas sexuais dele, que produz hormônio para ele, e a mulher também tem glândulas sexuais que vão produzir hormônios para ela. Aí a gente vai ver isso agora rapidinho. Vamos lá. Olha só. Primeiro parágrafo aí daqui de baixo, ó. Acompanha a leitura aí. As mudanças físicas da puberdade são controladas por hormônios sexuais, que aí a gente já sabe que esse sistema endócrino, tá bom? E isso vai cair na prova. Nos testículos, glândulas do sistema genital masculino. Então, quais são as glândulas do sistema genital masculino? Os testículos. Ocorre a produção de quê? Testosterona. Então, o que é que os testículos produzem? Testosterona. Lá vai ser produzido esse hormônio. Na puberdade, esse hormônio leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos. Que caracteres são esses? Aparecimento de barba, bigode, pelos na região dos órgãos sexuais, nas axilas, além da alteração de voz. Tá vendo aí as mudanças que ocorrem no homem? Então, quem é responsável por fazer essa alteração aí vai ser a testosterona, o hormônio chamado testosterona. E onde é produzida a testosterona? Nos testículos, que é a glândula sexual masculina. Entendeu aí? Ó, textinho bala aí para estudar. Aí vamos lá. Aqui, ó, nos ovários. O que é ovário? Glândulas do sistema genital feminino, tá aí escrito. Ocorre a produção de 2 hormônios sexuais. Na mulher já são 2. Como é o nome? O estrógeno e a progesterona, certo? Então, qual é o hormônio que é produzido, né, na glândula sexual da mulher? O hormônio é o estrógeno e a progesterona, tá certo? E onde é que é produzido? Que local é esse? Ah, é lá nas glândulas, lá nos ovários. Ó, outro textinho aí. Na puberdade, o estrógeno leva ao desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos. Gente, caractere, você lembra de característica. Então, o que é que o estrógeno vai mudar de característica na menina, que vai se tornar uma mulher? Ó, aparecimento de pelos nas regiões dos órgãos sexuais e nas axilas, desenvolvimento das mamas e alargamento dos quadris, beleza? A gente não fala de progesterona agora, porque a progesterona ela já vai estar mais ligada com a questão da menstruação e da gravidez, tá certo? Então, esses dois aí, você já sabe, um vai ser mais menstruação e gravidez e o outro vai ser mais os caracteres, as mudanças das características. Tranquilo aí, gente? Tá bem de boa, né? Olha só, eu quero que vocês façam no caderno de vocês esse de olho no tema, ó. E o de olho no tema tá falando assim: de que maneira as mudanças no corpo e no comportamento que ocorrem na adolescência estão relacionadas ao sistema nervoso e ao sistema endócrino? Eu acabei de falar.
Aí você vai dizer o que cada um faz, tá certo? Sistema nervoso, acontece o quê no adolescente? O que é que acontece com o sistema nervoso? E o sistema endócrino, acontece o quê com o adolescente? Foi a aula de hoje, tá bom? Aí vamos lá. Temos 19 minutos de aula, quase 20. Eu vou repetir as páginas, tá certo? Página 86, 87, 88 e 89 vai cair na nossa próxima aula como prova. Eu vou colocar o link, vocês vão acessar o link já com a prova, igual como vocês fizeram aquela prova da Secretaria de Educação, tá bom? E aí, reprodução. Como é que eu faço para revisar? Vou reassistir o vídeo de Bruna. Então, Bruna vai explicar tudo isso aqui e aí eu vou reassistir tudinho que tá no vídeo, tá certo? Tipo de reprodução, sexuada, assexuada, os tipos de reprodução assexuada, que são todos esses aqui, até aqui em cima. O que é que tem aí falando sobre reprodução sexuada? Tá falando aqui assim, tá certo? Pronto. E aí vai cobrar mais o quê? Ó, página 88, vai falar mudanças físicas da adolescência, tudinho aqui, beleza? O que é puberdade? Quais são essas mudanças? Aí vem aqui, ó, mudanças comportamentais da adolescência, ó, comportamento, ó, mudanças hormonais da adolescência, hormônios. Tudo isso tá gravado em vídeo. Só é você reassistir o vídeo tranquilamente. Você já está preparado para avaliação, tá bom? Gente, um abraço para vocês. Desculpa o vídeo assim, é porque meu computador ia demorar muito de ligar e de formatar o vídeo. Não vai ter nem vinhetinha bonitinha iniciando e finalizando meu vídeo, porque ia demorar e corri o risco de chegar a hora da aula e ele ainda não ter feito isso. E atrasar vocês, tá bom? Por isso que eu tô gravando aqui. Um beijo pra vocês, boa tarde e estudem pra prova, tá certo? Um beijo, 8º ano.